O que parecia distante, quase folclórico, agora está na porta do seu noticiário. E os protagonistas são nada menos do que Lula, Nicolás Maduro, Donald Trump e um delator venezuelano que conhece todos os segredos da América Latina. Antes de mergulharmos nesse tabuleiro de poder, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a informação não dorme e você não pode perder os próximos episódios dessa história. E claro, comente aqui embaixo, queremos ouvir sua opinião sobre tudo isso, seja você da direita ou da esquerda. A mesa está posta para o debate. Vamos por partes, porque esse enredo tem camadas, personagens e reviravoltas dignas de Oscar. Imagine que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, está assumindo o papel de um detetive duro, frio e calculista, aquele que conhece o jogo político melhor do que ninguém. E do outro lado, Maduro, tradicionalmente dono do palco na Venezuela, vê-se acuado como nunca, oferecendo acordos, concessões e, ao que tudo indica, todas as cartas que tinha em mãos para tentar se salvar. E no meio disso, um ex-aliado poderoso, Hugo Carvajal, conhecido por sua habilidade em inteligência e espionagem, decide entregar informações que podem mudar o destino de líderes latino-americanos, incluindo Lula. O ponto crucial aqui é entender que, por mais que isso pareça filme, não é ficção. Estamos falando de movimentações que têm potencial de impactar não só governos, mas também a geopolítica continental. Durante anos, o chavismo venezuelano atuou com uma rede de influência que ultrapassou fronteiras, financia partidos, candidatos e movimentos políticos. Mas agora, com a delação de Carvajal, essa rede está sendo exposta publicamente, e a justiça americana já começou a analisar os dados apresentados. Trump, em sua primeira declaração após a delação, não economizou palavras. Ele ofereceu tudo. Ele ofereceu tudo. Reparem na repetição dramática, quase um refrão que serve como alerta. Os EUA não estão apenas atentos, estão monitorando cada detalhe da operação política bolivariana. E enquanto Maduro tenta manter o controle interno, oferecendo o que podia para proteger seu legado, a realidade é que os aliados internacionais começaram a virar cartas fora do baralho. Agora vamos olhar o contexto brasileiro. Lula, historicamente próximo de Maduro e outros líderes do Fórum de São Paulo, vê-se no centro de uma tempestade. Por anos, o financiamento cruzado e o intercâmbio político no continente eram tratados como algo natural, uma espécie de diplomacia ideológica. Mas com a documentação apresentada, fica claro que os recursos não eram apenas simbólicos ou ideológicos, eram financeiros, e com movimentações que, do ponto de vista legal americano, podem configurar crime de origem estrangeira. E aqui entra o detalhe mais intrigante. A delação de Carvajal não se limita a Maduro ou ao Brasil. Ela inclui líderes de países como Argentina, Colômbia e até movimentos na Europa. Nomes como Gustavo Petro, Evo Morales e outros aparecem nas investigações, sugerindo que uma rede de influência política foi mantida por anos, com dinheiro e interesses estratégicos circulando por diferentes governos. Isso coloca o Brasil, mais uma vez, em um foco internacional intenso, não apenas por ações internas, mas pelo seu papel no tabuleiro latino-americano. Mas não pense que é apenas uma questão de cifras e transferências. O que torna tudo mais dramático é a dimensão estratégica da delação. Carvajal não está apenas entregando documentos. Ele está mostrando o funcionamento interno de uma rede política internacional, apontando como decisões e alianças eram feitas, como recursos eram distribuídos e quem tinha poder real. E isso é devastador para qualquer governo que até hoje negou o envolvimento ou minimizou a importância das relações com o chavismo. Enquanto isso, Trump aproveita cada passo da narrativa. Se antes ele atuava como um político americano controverso, agora assume o papel de condutor de uma operação internacional de inteligência e estratégia política, testando lealdades, pressionando adversários e, sobretudo, expondo fatos que até recentemente eram confidenciais. A ação pública de Trump e seu governo não é apenas retórica, ela tem consequências jurídicas e diplomáticas diretas, e cada declaração aumenta a tensão para líderes como Lula e Maduro. Do lado venezuelano, Maduro enfrenta uma encruzilhada. Segundo informações do delator, houve ofertas para negociação e transição de poder, tentando manter algum tipo de estabilidade interna, mas sempre preservando seus interesses e os de aliados estratégicos. Era uma saída elegante, mas cuidadosamente calculada,
sair de cena sem perder controle financeiro ou político. Mas como na vida real e na política, nem sempre a saída é aceita pelo adversário. A Casa Branca descartou as propostas, sinalizando que qualquer manutenção de figuras chavistas no poder é inaceitável, e a pressão sobre Maduro só tende a aumentar. E o papel do Brasil nessa história? Lula sempre foi peça central do Foro de São Paulo, e agora, com a delação, fica evidente que a conexão brasileira com o chavismo é mais profunda e complexa do que se imaginava. A exposição dessas ligações, com dados e documentos, abre espaço para questionamentos internos e externos sobre financiamento de campanhas, influência estrangeira e responsabilidades políticas. É uma situação delicada. O país se vê no epicentro de um terremoto diplomático, com potenciais repercussões legais e políticas que ainda estão por se desdobrar. Agora, se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. É aqui que você acompanha tudo em primeira mão e queríamos muito ouvir sua opinião. O que você acha dessa delação e do impacto que ela pode ter no Brasil e na América Latina? Comente abaixo, seja crítico ou defensor, mas participe do debate. O que faz essa história ainda mais fascinante é a dinâmica de delações e exposição pública. Quando um delator de peso entra em cena, ele não entrega apenas informações, ele muda o comportamento de todos ao redor. É como um efeito dominó. Um nome citado, uma movimentação de dinheiro revelada, uma decisão política questionada, e todo o tabuleiro começa a se mover. Para os líderes latino-americanos, isso significa mais cautela, pressão internacional e risco de desgaste político. E não podemos esquecer que essa delação não é apenas sobre Lula ou Maduro. É sobre uma rede inteira de influências que atravessou fronteiras e décadas, incluindo partidos, movimentos internacionais e até estruturas de poder ocultas. É, em resumo, um raio-x da política latino-americana, com nomes, datas, valores e estratégias sendo revelados pela primeira vez. O papel da justiça americana é crucial aqui. Ao analisar documentos, delações e evidências, os Estados Unidos estão agindo com estratégia e cuidado, garantindo que cada passo seja sólido e que qualquer ação tomada tenha base legal internacional. Isso também envia um sinal claro para governos e líderes que ainda atuam com impunidade. A esfera internacional está atenta, e acordos feitos às escondidas podem ser revelados e cobrados. Voltando ao Brasil, Lula precisa lidar não apenas com a repercussão internacional, mas também com a opinião pública interna. A exposição dessas conexões coloca pressão sobre partidos, aliados e mesmo sobre a própria condução política do país. O desafio é equilibrar defesa política, explicações públicas e a manutenção de credibilidade diante de acusações sérias. Enquanto isso, Trump atua como maestro dessa narrativa internacional. Cada movimento é calculado, cada declaração tem efeito. É um jogo de poder, estratégia e diplomacia, e a América Latina inteira está observando. A pergunta que fica é: quem será o próximo a ser afetado e qual será o impacto real dessas delações nos governos envolvidos? E se você acha que acabou, é aqui que a história fica ainda mais instigante. A delação ainda pode desencadear investigações internas, ajustes políticos e até mudanças de liderança em diversos países. Estamos falando de uma onda de transformações que pode mexer com tudo, desde a economia até a política partidária, passando pela diplomacia internacional. É um verdadeiro efeito dominó global, e estamos acompanhando cada detalhe. Portanto, Brasil e espectadores do mundo, essa é a hora de ficar atentos, analisar os fatos e participar do debate. Não é hora de opiniões superficiais. É hora de entender o contexto, verificar as informações e refletir sobre os impactos reais dessa delação e das movimentações políticas internacionais. Antes de encerrar, relembro para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como este, com análise crítica, imparcialidade e toda a emoção que a política internacional merece. E, principalmente, deixe seu comentário. Queremos saber como você vê essa situação envolvendo Lula, Maduro, Trump e Hugo Carvajal. Seu ponto de vista é importante e faz parte do debate que precisamos ter como sociedade. No final das contas,
O que estamos testemunhando é um capítulo intenso da política latino-americana, com revelações, delações e decisões estratégicas que podem mudar o rumo de líderes e governos. É uma história de poder, estratégia e influência, que merece ser acompanhada com atenção e análise crítica. E para fechar, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. E claro, comente abaixo, opinando sobre tudo o que foi discutido. O debate é aberto, e cada comentário ajuda a construir uma visão mais completa desse cenário político internacional que está mudando a cada dia. Por hoje é só, mas fiquem ligados. A política internacional é dinâmica, e quem acha que viu tudo, ainda não viu nada. Até o próximo vídeo, Brasil e Mundo. Vamos continuar acompanhando, debatendo e analisando cada movimento nesse tabuleiro que está explodindo diante dos nossos olhos.